Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a função se_erro. Essa função ela serve para verificar uma fórmula. Se essa fórmula apresentar um erro, é retornado um valor que você especificar. Se não apresentar o erro, é retornado o próprio valor da fórmula. Essa função ela possui dois parâmetros: valor, que é a expressão que vai ser avaliado, no caso a sua fórmula, e o segundo parâmetro é valor se_erro, que é caso a sua fórmula que foi informada no parâmetro valor apresentar erro, o valor que vai ser retornado em caso de erro é o que você informar no parâmetro valor se_erro. Então, os tipos de erro que a função se_erro verifica são esses daqui: n/d, valor, ref, div/0, num, nome e nulo. Para ficar mais fácil de entender o funcionamento dessa fórmula, na verdade dessa função, eu vou passar alguns exemplos. Então, um exemplo bem simples. Vamos supor que eu quero fazer a divisão de valores que estão em duas células. Por exemplo, eu quero dividir o conteúdo da célula B pelo conteúdo que tiver na célula C. Então, igual se_erro. Então, eu quero dividir o conteúdo da célula B1 por C1. Caso essa divisão apresente algum erro, então eu vou retornar o quê? Erro ao realizar divisão. Fecha parênteses e dou um enter. Ele mostrou o erro ao realizar divisão porque as minhas duas células elas estão vazias. E um comentário aqui dessa função é que se a célula for vazia, será tratado como realmente uma cadeia de vazio, que é abre e fecha aspas duplas, é como se não tivesse nada. Então, se eu informar um valor aqui 15, ainda continua o erro, porque eu estou dividindo 15 por vazio, que não faz sentido. A partir do momento que eu coloco um valor válido na célula C1, é realizado a operação que eu informei aqui. Então, dividiu o conteúdo de B1 por C1. Bom, um outro exemplo, com uma outra função, eu quero considerar que essas informações aqui são referentes a uma lista minha. Então, eu tenho o código da pessoa e o nome da pessoa. E eu quero procurar por o código de uma pessoa específica. Então, o que eu informar na célula B2 é o que eu quero que busque o nome da pessoa. Então, vou começar com igual se_erro. Então, agora eu vou colocar uma outra função. Para que ver. Abre parênteses. Então, valor procurado é o que tiver na célula B2. Ele vai procurar nesse intervalo. O número do índice da coluna é a coluna que eu vou retornar, é a segunda coluna. E falso. Eu quero correspondência exata. Então, eu passei meu primeiro parâmetro, que é valor, que é referente à minha fórmula. Se caso essa fórmula for avaliada e apresentar erro, então eu vou informar o quê? Código não encontrado. Então, fecho parênteses e dou um enter. Então, ele apresentou o código não encontrado, porque não tem nenhum valor na célula B2, então vou informar um valor qualquer aqui. Ele retornou para mim a Ana, então vou colocar 3. Retornou a Carla, vou colocar 5. Não existe no meu intervalo nenhum código 5, então retornou
não encontrado. Nos casos que eu passei aqui, eu coloquei um retorno como como um texto. Mas eu poderia também fazer uma outra condição, uma outra fórmula, por exemplo, quando der erro. Então, por exemplo, se erro, então eu vou querer dividir o conteúdo da célula B1 por C1. Caso isso resulte um erro, eu quero que ele divida B1 por B2. Então, esse é um exemplo. Se ele der o erro nessa primeira parte, B1 dividido por C1, ele vai tentar dividir B1 por B2. Aí, se caso der erro na divisão de B1 por B2, aí sim será apresentado o erro. Então, vamos testar essa fórmula. Bom, deu 3, porque a divisão de 15 por 5 é 3. Vamos deixar aqui vazio. Ele ainda continuou resultando 3, por quê? Tentou dividir 15 por vazio. Deu um erro. Então, ele fez a divisão de 15 por 5. Só para verificar que realmente isso é verdade. Então, eu vou alterar para 15 aqui. Ele retornou 1. Agora, caso eu apague esse parâmetro, vai acontecer um erro na divisão, aí sim o erro será retornado pela função serErro. Erro de divisão, porque ele não considerou esse segundo parâmetro. Eu poderia muito bem colocar aqui dentro um outro serErro. Então, aí sim, se der erro na divisão entre B1 e B2, eu posso exibir alguma coisa. Não foi possível realizar a divisão. Então, isso é algo comum, eu posso colocar uma função dentro da outra. É lógico, quanto mais funções eu colocar aqui dentro, vai ficar um pouco mais difícil de ler, mas é possível. Então, agora se eu preencher aqui com 5, ele vai realizar a divisão. Independente de eu colocar valor aqui ou não, ele não vai alterar, porque é sempre verificado o primeiro parâmetro, e se o primeiro parâmetro apresentar erro, é retornado o segundo parâmetro. Então, para ficar mais fácil visualizar isso, então, o primeiro parâmetro é a divisão, aí caso retorne erro, é retornado o segundo parâmetro. Opa, eu cliquei no errado. É na primeira aqui. Ah lá. Então, é realizado avaliada a primeira fórmula. Se a primeira fórmula apresentar erro, é retornado o que está nesse segundo parâmetro. Como no segundo parâmetro eu também tenho uma fórmula, então ele vai avaliar essa segunda fórmula, vai fazer a divisão de B1 por B2 e aí sim, se der erro, vai retornar como não foi possível realizar a divisão. Bom, essa fórmula ela é bem útil para quando você quer tratar um erro, vamos dizer assim. É uma opção bem interessante. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo.